Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Eu quero compartilhar com os amados o tema aprender. Eu quero trabalhar essa palavra aprender. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, se nós não sentarmos para aprender, nós não vamos estar preparados, prontos para levantar e ensinar. Às vezes, o Deus Todo-Poderoso, Ele permite algumas situações para nós aprendermos, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala: quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, mas eu cresci e desisti das coisas de menino. Então Paulo está falando que ele passou por um processo, por um aprendizado, e ele cresceu. Agora ele já não era um menino espiritual, mas um homem espiritual, um homem com discernimento para saber o que era certo e o que era errado, o que é bom e o que é ruim, o que vai trazer bênção e o que vai trazer maldição. Algo interessante que no livro de Deuteronômio 4:10 está escrito assim: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele dá uma ordem: reúne este povo, ajunta esse povo, congrega esse povo, e os farei ouvir as minhas palavras. Ouvir as palavras de Deus. Porque quando o Senhor fez um duro discurso e os discípulos começaram a irem embora, e quando Pedro viu as pessoas largando, deixando, abandonando Jesus, Pedro se preocupou e falou: Senhor, as pessoas estão indo embora. Ameniza o discurso. Faz um discurso mais light, que vai massagear ego, que vai agradar a multidão. Aí Jesus falou assim: Pedro, não quer ir com eles também não, Pedro? Aí Pedro fala a coisa mais inteligente da sua vida, mais sábia da sua vida. Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro estava falando com Jesus: haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou ficar com o Senhor. Meu amado irmão, tem hora que nós temos que posicionar, e nós temos que mostrar através de palavra, de comportamento, de procedimento, a nossa crença, o nosso credo. Muitas das vezes ser crente é ser radical. Às vezes não vai agradar multidões,
mas você vai ser verdadeiro, não só perante o Deus Todo-Poderoso, você vai ser verdadeiro com você e as pessoas que estão te ouvindo. Então o Senhor fala assim: a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. A fim de que aprenda a temer-me, aprender a temer. Temer a Deus, temer a sua palavra. Porque tem pessoas que temem tudo. Ele teme quando ele vê um gato preto, ele teme passar debaixo de uma escada, ele teme a escuridão, ele teme o homem, a mulher, ele teme o diabo, ele teme tudo. Ele só não teme o Deus Todo-Poderoso, porque se ele temesse, ele obedecia. Temor produz obediência, e a obediência vai gerar bênção sobre as nossas vidas. Eu acho interessante que Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Depois ele teve que aprender aos pés do Senhor Jesus. Ele falou: olha, o evangelho pregado por mim, eu não aprendi de homem algum, mas foi revelado pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria, ela aprendia aos pés de Jesus. Meu irmão, primeiro nós temos que sentar para ouvir, para aprender. Aí sim, nós vamos estar aptos para levantar e ensinar em nome de Jesus. Primeiro passamos pelo processo de aprendiz. Estamos aprendendo e sempre vamos aprender. Depois passaremos para a evolução, o degrau acima. Poderemos ser um grande mestre, mas primeiro precisamos ser um grande aprendiz. Então, talvez pessoas que passam na sua vida, na sua trajetória, no seu caminho, são pessoas que vão deixar um legado de experiência. Você vai aprender algumas coisas com essas pessoas. Paulo, ele aprendeu muito. Ananias foi de suma importância na vida dele. Depois, Saulo, ele teve um encontro com Pedro. Depois ele teve um encontro com Barnabé. E depois ele andava com o doutor Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos e a história de Saulo de Tarso. Então tem pessoas que você vai aprender com eles. Então não despreze os Ananias, os Pedro, os Barnabés, o Lucas. Então observa essas pessoas com erros, com acertos, que pode ser de grande utilidade para a sua vida. Amém? Algo interessante, o Salmo 119, 71. Foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então eu falei aqui que muitas vezes o Senhor permite algumas situações. Não é para acabar com a nossa vida, não é para nos matar, não é para nos destruir. É para que nós venhamos crescer. Para você sair da posição de menino espiritual e entrar na posição de homem e mulher espiritual. Sabe por quê, meu querido? Porque a igreja
não é berçário e Jesus não é babá. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento, na sabedoria e no temor de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar essa palavra em nossos corações, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Fica com Deus.